Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é simplesmente fundamental para qualquer pessoa que leva a sério o estudo da Bíblia: a interpretação. A arte e também a ciência de extrair o significado correto das Escrituras, um campo que a gente chama de exegese, é uma jornada fascinante, de verdade. Só que, ao mesmo tempo, é um caminho cheio de armadilhas, sabe? Algumas bem sutis, que podem desviar até o estudante mais dedicado. Usando como nosso guia o trabalho importantíssimo de D.A. Carson, Os Perigos da Interpretação Bíblica, nossa missão aqui vai ser identificar e, claro, desarmar algumas dessas falhas mais comuns. O objetivo não é só aprender a não errar, é muito mais que isso. É a gente se equipar para manejar a palavra de Deus com mais precisão, com mais clareza e, acima de tudo, com mais fidelidade. Vamos nessa? Olha só o que o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo. Ele coloca um padrão altíssimo. Essa expressão, maneja bem, no grego original é ortotomel, e ela tem uma riqueza de significado incrível. Literalmente quer dizer cortar reto. Pensem na imagem de um artesão, um mestre de obras, um carpinteiro ou até um fazedor de tendas, como o próprio Paulo era. Ele corta uma pedra, uma viga, com uma precisão cirúrgica, para que ela se encaixe perfeitamente na construção. É exatamente isso que somos chamados a ser, artesãos da palavra. E isso exige esforço, um cuidado minucioso, uma dedicação que não cansa e, claro, as ferramentas certas. Não é algo que se faz de qualquer jeito, é uma responsabilidade sagrada que pede o nosso melhor. Essa palavra de Paulo vai ser a nossa bússola durante toda essa nossa análise. E para a gente manter a nossa conversa organizada, nosso roteiro está bem definido. A gente vai começar pelo básico, o nível mais fundamental de todos, as palavras. Vamos explorar as armadilhas do léxico. Daí, a gente sobe um degrau e vai para a gramática, a sintaxe, para ver como as palavras se conectam e formam um sentido. Depois, a gente vai olhar para a estrutura dos argumentos, identificando aquelas falácias lógicas que podem derrubar uma interpretação, mesmo que as palavras e a gramática pareçam certas. De lá, a gente parte para ver como a própria evidência bíblica pode ser usada de forma errada. E, por fim, vamos falar da importância gigantesca de considerar o contexto histórico e cultural. Essa caminhada do micro para o macro vai nos dar uma visão completa dos perigos e das ferramentas para a gente navegar com segurança. Então, vamos começar com a nossa primeira sessão, as armadilhas das palavras. Pensem nas palavras como os tijolos de uma construção. Toda teologia é construída com elas. Se a gente entende errado um único tijolo ali na base, a estrutura toda pode ficar comprometida, sem conserto. Os erros de vocabulário são super comuns, e o que é curioso, eles são muito sedutores. Muitas vezes eles parecem trazer uma revelação, uma profundidade que na verdade não está no texto. A primeira armadilha que a gente precisa desarmar é a tal da falácia do radical, ou falácia etimológica. Esse é o erro de achar que o significado verdadeiro ou original de uma palavra está lá na sua origem e nas suas partes. É como dizer que a palavra girassol significa apenas algo que gira com o sol, ignorando completamente o que a planta é. A etimologia ajuda, claro. Ela conta a história da palavra. Mas o significado que vale, o que importa para a interpretação, é definido pelo uso da palavra num certo tempo e num certo contexto. Na linguística, tem uma regra de ouro: o uso é rei. A semente de uma árvore gigante pode nos dizer a origem dela, mas não descreve a árvore imensa com seus galhos e folhas. O significado de uma palavra cresce e se define pela forma como as pessoas a usam. Vamos ver isso na prática. Quem nunca ouviu num sermão a explicação da palavra grega para a igreja, eclesia? A etimologia parece perfeita para a teologia, né? Ek, para fora de, e kalel, chamar. A conclusão parece óbvia. A igreja é o povo chamado para fora do mundo. Só super espiritual, profundo, bíblico. Mas a pergunta que o bom intérprete tem que fazer é: era isso que essa palavra significava para os autores do Novo Testamento e para quem os ouviu pela primeira vez? E aqui que a investigação séria nos mostra os fatos. Quando a gente pesquisa o uso de eclésia no grego koiné, a língua falada naquela época, a gente descobre que o significado principal era simplesmente assembleia ou reunião. Era uma palavra comum, secular, usada por uma assembleia de cidadãos, por exemplo. A gente vê isso em Atos 19, onde a palavra descreve uma multidão pagã furiosa em Éfeso. Os primeiros cristãos pegaram esse termo não pela sua origem, mas porque ele descrevia perfeitamente o que eles faziam. Eles se reuniam, eles formavam uma assembleia. A verdade teológica de que somos chamados por Deus para fora do mundo é super bíblica, é central. Mas essa doutrina vem de outras passagens como 1 Pedro 2,9 e não da etimologia de eclésia. Então, o ponto é, tirar teologia da etimologia nesse caso é um erro de interpretação. A próxima armadilha das palavras é o anacronismo semântico. Anacronismo quer dizer, basicamente, fora do seu tempo.
Esse erro acontece quando a gente pega um significado moderno de uma palavra e joga ele lá para trás no texto bíblico, como se o autor antigo pudesse estar pensando naquilo. É como fazer uma viagem no tempo linguística que sempre acaba distorcendo a mensagem original. E esse slide mostra um exemplo famosíssimo. Quantas vezes a gente já não ouviu que em Romanos 1,16 o evangelho é o poder, dinamis, de Deus, e que de dinamis vem a nossa palavra dinamite. Aí a conclusão é que o evangelho é o poder explosivo de Deus. É uma ilustração de impacto, com certeza. O problema? Alfred Nobel inventou a dinamite em 1867. O apóstolo Paulo, escrevendo lá no primeiro século, não fazia a menor ideia do que era dinamite. Para ele, dinamis significava poder, força, capacidade. A ideia de explosão simplesmente não estava no campo de significado da palavra para ele. Essa conexão é anacrônica, ou seja, fora de tempo, e por isso é inválida, por mais legal que pareça. Resumindo essa primeira parte, então, o significado de uma palavra vem do seu uso, não da sua origem. A gente tem que resistir à tentação de caçar significados secretos nas raízes das palavras. E temos que ficar muito atentos para não colocar significados de hoje em palavras antigas. A pergunta de ouro que tem que guiar nosso estudo é sempre: o que essa palavra significava para as pessoas que a ouviram originalmente? Manter essa pergunta na cabeça é o melhor antídoto para a gente não impor nossas próprias ideias ao texto sagrado. Na seção 2, a gente sobe um degrau. Se as palavras são os tijolos, a gramática, a sintaxe, são a argamassa e o projeto que unem tudo. É totalmente possível saber o significado de cada palavra numa frase e, mesmo assim, entender tudo errado se a gente não sacar como elas se relacionam. Ignorar as regras do grego e do hebraico é pedir para ter problema teológico lá na frente. O erro de gramática muito comum, principalmente para quem está começando a estudar grego, tem a ver com um tempo verbal chamado aoristo. Espalhou-se por aí uma regrinha de bolso de que o aoristo sempre indica uma ação pontual, feita uma vez por todas. Isso é uma simplificação perigosa e, na maioria das vezes, errada. Na verdade, o aoristo é o tempo verbal padrão do grego para falar de uma ação no passado. Ele simplesmente diz que a ação aconteceu sem necessariamente detalhar a duração dela. Se a ação foi rápida, se foi repetida ou contínua, quem vai dizer é o contexto, e não uma regra engessada sobre o tempo aoristo. Vamos pensar no versículo mais famoso da Bíblia inteira, João 3,16. O verbo amou, em grego, egapesen, está no aoristo. Se a gente aplicasse aquela regra falsa de que o aoristo é uma ação de uma vez por todas, que já acabou, a gente teria que concluir que Deus amou o mundo num momento no passado e que esse amor já terminou. Isso é um absurdo teológico. Contradiz tudo que a Bíblia ensina sobre o amor eterno de Deus. O aoristo aqui só aponta para o fato histórico, o ponto culminante do amor de Deus ao enviar seu filho. É o contexto e não uma regra mecânica que nos dá o significado certo. Agora vamos para um ponto um pouquinho mais técnico. Mas, gente, as implicações teológicas disso são gigantescas. É a chamada regra de Grenville-Sharp. A regra é a seguinte: em grego, quando a gente tem dois substantivos no mesmo caso gramatical, ligados pela palavra e, kai, e só o primeiro substantivo tem um artigo definido, o ou a, esses dois substantivos estão se referindo à mesma pessoa ou coisa. A estrutura é só artigo, substantivo 1, e, kai, substantivo 2. E este slide mostra de forma brilhante por que essa regra é tão importante. Vejam Tito 2,13, que fala sobre esperar, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em grego, a estrutura bate certinho com a regra de Grenville-Sharp. Tu, theu, kassotiros, do, Deus e Salvador. O artigo tu vem antes de Deus, mas não se repete antes de Salvador. A gramática grega aqui está identificando, sem deixar dúvida, que Deus e Salvador são a mesma pessoa, Jesus Cristo. Essa é uma das afirmações mais claras e gramaticalmente fortes da divindade de Jesus em todo o Novo Testamento. A gramática importa e como importa. Para fechar essa sessão sobre gramática, a grande lição é que as línguas da Bíblia têm regras próprias que não são iguais às do português. Os tempos verbais, como o aoristo, são flexíveis, e o significado deles depende muito do contexto. E estruturas de frase, como a gente viu na regra de Grenville-Sharp, podem ter um peso teológico enorme. Uma interpretação cuidadosa, então, precisa prestar atenção não só nas palavras soltas, mas em como elas estão conectadas, na arquitetura da frase que mostra o pensamento do autor. Seguindo nossa jornada, chegamos na seção 3, falácias no raciocínio lógico. A gente já viu as palavras, já vimos a gramática. Agora, a gente precisa olhar para a lógica dos argumentos que a gente constrói com tudo isso. Uma interpretação da Bíblia não pode se basear num raciocínio furado, tem que ser coerente.
Muitas vezes, um argumento parece super convincente, mas quando a gente olha de perto, ele não se sustenta. Uma falácia lógica bem comum é a do falso dilema. Sabe aquele papo ou é isso ou é aquilo? É quando uma situação é apresentada como se só existissem duas opções, forçando a gente a escolher entre A e B, quando na verdade pode existir C, D ou até mesmo uma combinação de A e B. É uma simplificação exagerada de assuntos que são complexos, ignorando outras possibilidades. Um exemplo clássico disso na teologia é o debate fé versus obras. A pergunta quase sempre vem assim: a salvação é pela fé ou pelas obras? Isso cria um falso dilema. A resposta da Bíblia não é uma coisa ou outra, isoladamente, mas uma relação muito mais profunda. Efésios 2, 8 e 9 diz claramente que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem das obras. Mas logo no versículo 10, diz que fomos criados em Cristo para as boas obras. E Tiago, no capítulo 2, bate na tecla de que a fé sem obras é morta. Ou seja, fé e obras não são opostas, mas estão ligadas de uma forma que não dá para separar. A fé que salva de verdade sempre vai produzir uma vida de boas obras. Concluindo essa sessão, o ponto é: argumentos bíblicos precisam ser lógicos. A nossa fé cristã é baseada numa revelação de Deus que faz sentido, que é coerente. A gente precisa tomar cuidado com armadilhas como o falso dilema, que simplificam demais as verdades da Bíblia. Uma interpretação sólida é construída sobre argumentos que se sustentam, que respeitam a lógica e a complexidade do que Deus nos revelou. Chegamos à quarta seção, que fala de um tipo específico de erro de lógica, o abuso da evidência. Aqui, o problema não é tanto a estrutura do argumento, mas o jeito como os fatos, no nosso caso, os versículos, são escolhidos e usados. É possível usar a Bíblia para provar quase qualquer coisa se a gente pensar os textos de forma desonesta ou simplesmente descuidada. A primeira forma de abusar da evidência é a evidência seletiva. É o ato de catar a dedo só os versículos que confirmam a ideia que a gente já tem, enquanto a gente ignora de propósito todos os outros textos que poderiam questionar ou até contradizer essa ideia. É como tentar provar um ponto contando só uma parte da história e fingindo que o resto não existe. Um exemplo muito claro disso a gente vê na teologia da prosperidade. Versículos como 3 João 2 são usados o tempo todo como prova de que Deus quer que todo cristão seja rico e saudável. Só que esse versículo é uma saudação pessoal, um desejo do apóstolo João para o amigo dele, Gaio, no comecinho de uma carta. Transformar isso numa promessa universal para todo mundo o tempo todo é ignorar centenas de outras passagens que falam de sofrimento, perseguição, pobreza, ignora a vida de Jesus e dos apóstolos. É um caso clássico de evidência seletiva para sustentar uma doutrina que já estava pronta. Outro erro parecido é a generalização injustificada. É quando a gente tira uma conclusão universal a partir de uma evidência muito pequena. Na Bíblia, isso acontece muito quando a gente pega uma história, a descrição de algo que aconteceu com uma pessoa, no momento específico, e transforma numa promessa ou princípio para todo mundo o tempo todo. Só porque Deus agiu de um jeito uma vez numa história, não quer dizer que ele sempre vai agir daquele jeito com todo mundo. Então, o resumo dessa sessão é um chamado à honestidade tanto intelectual quanto espiritual. A gente precisa considerar todas as evidências. Não dá para construir doutrinas importantes em cima de versículos isolados. É fundamental saber a diferença entre descrição, o que aconteceu, e prescrição, o que a gente deve fazer. E, acima de tudo, a gente tem que buscar a harmonia do pleno conselho de Deus, deixando a própria Escritura explicar a Escritura. A ideia é deixar que a revelação de Deus como um todo molde a nossa teologia, e não o contrário. E isso nos leva à nossa quinta e última sessão, que talvez seja a mais importante de todas: ignorar o contexto histórico. O maior erro de todos na interpretação é esquecer que a Bíblia é um livro antigo. Ela não foi escrita para brasileiros do século XXI. Foi escrita por e para pessoas de culturas antigas, lá do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Ignorar essa distância enorme, histórica e cultural é abrir a porta para todo tipo de interpretação errada. A falácia do distanciamento cultural é justamente essa falha em reconhecer o abismo que nos separa do mundo da Bíblia. A gente lê o texto com os nossos óculos de hoje, achando que as palavras e os costumes significavam para eles a mesma coisa que significam para a gente. Um exemplo poderoso: dar a outra face. Para nós, isso soa como ser passivo, até covarde. Mas no contexto do primeiro século, um tapa com as costas da mão direita no lado direito do rosto de alguém era um insulto de um superior a um inferior, um jeito de humilhar. Oferecer a outra face, à esquerda, forçaria o agressor a usar a palma da mão,
um golpe entre iguais. Longe de ser passividade, era um ato de desafio não violento que afirmava a dignidade e a igualdade da pessoa. Entender a cultura muda o significado de passividade para um ato de coragem. E aqui a gente encara um desafio mais filosófico, mais moderno. Algumas teorias de hoje dizem que o significado não está no texto ou na intenção do autor, mas é criado pelo leitor. Carson nos alerta que isso leva a um relativismo total, onde a Bíblia pode significar qualquer coisa que a gente queira. Se o significado não estiver preso na intenção original do autor, aí vale tudo. Mas a interpretação fiel insiste que o nosso trabalho é descobrir o que o autor humano, inspirado pelo Espírito Santo, queria dizer para as pessoas daquela época. Então, como é que a gente faz uma leitura contextual de verdade? Esse slide dá 5 passos práticos. Para qualquer passagem, a gente tem que perguntar quem escreveu, para quem estava escrevendo, por que escreveu, qual era o cenário cultural e histórico da época e, super importante, qual é o contexto literário, o que vem antes e depois dessa passagem no livro e na Bíblia inteira. Essas perguntas nos prendem no mundo do texto e não no nosso próprio mundo. Resumindo, para interpretar direito, a gente precisa aceitar que a Bíblia é um livro antigo. E isso dá trabalho. Exige que a gente estude o contexto, que a gente use boas ferramentas como dicionários bíblicos, comentários, atlas. Exige também humildade para a gente reconhecer as nossas próprias ideias e preconceitos. O objetivo final é sempre o mesmo. Entender o que o autor quis dizer para a gente poder aplicar a mensagem dele de forma fiel na nossa vida hoje. E assim a gente chega ao final da nossa conversa. Nós passamos pelas armadilhas das palavras, da gramática, da lógica, do uso das evidências e do contexto. O objetivo do trabalho de Donia Carson não é deixar a gente com medo de errar, paralisado. Pelo contrário, é nos tornar intérpretes mais sensíveis, mais cuidadosos e, no fim das contas, mais fiéis. Obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar, voltando lá para o nosso começo. E além de só evitar os erros, a gente pode cultivar as virtudes de um bom intérprete. A humildade, para a gente reconhecer que não sabe tudo. A diligência, para a gente se dedicar de verdade ao estudo. Uma atenção constante ao contexto. A busca pela coerência, entendendo a Bíblia como um todo. A submissão à palavra, estando disposto a ser corrigido por ela. E, por fim, fazer tudo isso em comunidade, aprendendo uns com os outros. D.A. Carson nos lembra que esse trabalho de interpretação exige que a gente se distancie de nós mesmos, das nossas ideias, da nossa cultura, para poder ouvir o texto nos termos dele. É um trabalho difícil, é uma disciplina espiritual, mas é por meio desse esforço que a gente conhece a Deus de forma mais verdadeira e mais profunda. No fim das contas, o objetivo disso tudo não é virar um expert na Bíblia, mas sim conhecer melhor, adorar e ter comunhão com o Deus da Bíblia. E eu encerro com uma pergunta para a gente pensar. Agora, com essa consciência maior sobre essas armadilhas, como isso pode e deve mudar o jeito que a gente lê a Bíblia no nosso dia a dia? Como isso pode transformar a preparação de um estudo bíblico, de uma aula? Conhecer essas falhas não é o fim da linha, é um meio para um objetivo muito maior. Uma igreja mais saudável, mais madura e mais firme na verdade da palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça para sermos esses obreiros aprovados.